Instituto Nova Limense de Estudos do Sistema Penitenciário traz para o programa o tema reincidência, que é quando uma pessoa, após já ter sido condenado por crime anterior, comete novo crime. Para falar do assunto, vamos entrevistar o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, Rogério Greco, empossado em 1º de fevereiro deste ano. Também vamos conversar com o defensor público do Estado de Minas Gerais, Eduardo Rodrigues, que faz parte da composição do Instituto Nova Limense de Estudos do Sistema Penitenciário. No terceiro bloco, revelaremos para vocês quem é o patrono da cadeira que Eduardo Rodrigues ocupa no INESP. Antes, contamos para vocês que nossos entrevistados de hoje são linha de frente no Estado pela promoção da justiça. O secretário e professor Rogério Greco, e também especialista em Direito Penal, com pós-doutorado na Itália, doutorado na Espanha e mestrado pela UFMG, nosso convidado tem uma vasta experiência acadêmica, inclusive com a edição de mais de 20 obras jurídicas. Professor, é uma honra tê-lo conosco. Qual a sua visão como acadêmico sobre o fato de um cidadão que comete crime cumprir pena e não se ressocializar a ponto de voltar a cometer novos crimes? Onde está o problema? No cidadão ou no sistema penitenciário? Eu acho que nos dois, né? Então, assim, são duas faces da mesma moeda. A ressocialização é a face contrária da reincidência. Então, o Estado ele tem uma responsabilidade, uma parcela de responsabilidade muito grande, mas se ressocializar parte do pressuposto que a pessoa quer também. Então, na verdade, a gente entende que a ressocialização é um direito e não uma obrigação. Porque tem pessoas que não vão se ressocializar. Mas o Estado ele tem que se esforçar ao máximo para que oportunize a essas pessoas a possibilidade de ressocialização. Essa é a nossa obrigação. Poderia nos explicar por que o índice de reincidência é tão alto, mais de 65%? O que eu vejo, né, já há um tempo à frente aqui da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, é que o Estado nunca se preocupou, na verdade, com a ressocialização. Então, nós somos muito amadores ainda no que diz respeito à ressocialização. A minha tese de doutorado eu fiz na Espanha justamente sobre o sistema prisional, e na Espanha, ao contrário do que acontece no Brasil, o índice de ressocialização varia de 70% a 80%. E no Brasil, o índice de reincidência varia de 70% a 80%. Então, quer dizer, a gente vive um momento absurdo, um momento assustador, mas a grande pergunta é, por que o sistema prisional espanhol funciona na ressocialização e o Brasil não? Porque eles aprenderam a profissionalizar o sistema. Quando a gente entra no sistema prisional brasileiro, por exemplo, você percebe um preso, antigamente o preso ficava costurando bola e ficava fazendo barquinho com palitinho de sorvete, e as pessoas ficavam, ó, que legal fazer um barquinho, que legal costurar bola. Isso é terapia, isso não é trabalho. O que a gente tem que fazer com o preso, na verdade, é profissionalizar o preso, como acontece na Espanha. Na Espanha, eles pegam pedaços de fábrica e colocam dentro do sistema prisional. Ou seja, o preso, na época em que eu morei na Espanha, em 2005, o preso recebia aproximadamente 700 euros. De dentro do sistema prisional, ele pagava o custo que ele dava ao Estado, que o preso, obviamente, tem que pagar, fazia um pecúlio para ele, uma poupança para ele, e ainda mantinha a família dele fora do sistema prisional. Ou seja, no Brasil, a gente tem que começar a aprender a tratar o sistema prisional de forma profissional. E o preso, obrigatoriamente, ele tem que ter um trabalho. Se ele não tiver um ofício, se ele não se especializar, obviamente, quando ele sair do sistema, ele vai voltar a praticar aquilo que ele fazia antes. Doutor Eduardo Rodrigues, o senhor tem o perfil do reincidente em Nova Lima e região? Olha, Vanessa, o perfil do reincidente aqui na comarca de Nova Lima, né, nesses quase 5 anos que eu tenho de atuação aqui, é o perfil do reincidente no Brasil, né? É o jovem, adulto, entre 18 e 29 anos, negro, de origem humilde financeiramente falando. É o estereótipo do sistema prisional brasileiro, é esse. O senhor considera a reincidência questão penal ou de saúde pública? Eu considero, além da questão, né, criminal, uma questão social e de saúde, principalmente quando envolve os dependentes químicos, né, que, pelo menos aqui na minha comarca, como por vários anos eu fui o único defensor público atuando na área criminal, eu consigo, de uma forma empírica, perceber cristalinamente o índice de reincidência em delitos patrimoniais oriundos de dependência química do cidadão. É o furto da Nutella, da carne, do desodorante,
pequenos, vamos dizer assim, pequenos roubos, mas é tudo em decorrência da dependência química. As pessoas, eu já fiz custódia com um cidadão absolutamente ainda com efeitos da cocaína, ele não sabia nem onde ele estava ainda. Secretário, nós temos aqui alguns recortes de jornais que mostram o seguinte, que 1/3 dos detentos liberados reincidiram nesse momento da pandemia e que quase 34% dos presos liberados na pandemia cometeram crimes. Esse jornal é o jornal O Tempo, de sexta-feira, 29 de janeiro de 2021. Esses números são alarmantes? Sim. Isso mostra, na verdade, na minha opinião, até que esse procedimento foi um procedimento equivocado. Então, muitos presos não tinham que ter saído do sistema prisional, tinham que ser tratados dentro do sistema prisional. Então, na verdade, por decisão até, por orientação do CNJ, na minha opinião, completamente equivocada, muitos reincidiram. Então, assim, o problema tinha que ser cuidado internamente, não permitir, porque virou, na verdade, uma verdadeira inversão de valores, né? A gente tem uma cidade com lockdown, a gente tem a cidade fechada e os presos soltos. Obviamente que a gente tem que cuidar dos presos, a gente tem que fazer o máximo possível, né, para evitar a contaminação, mas, obviamente, quando o preso ele sai do sistema prisional, ele não vai ficar em casa, preso, trancado no seu quarto, como a gente obrigatoriamente faz, atendendo as determinações aí da saúde. Então, é um raciocínio completamente diferente. Chegou a ser até ingênuo esse tipo de raciocínio. E o resultado foi esse, realmente. Quase 1/3 dos presos voltaram a praticar crimes. E se tratando de ressocialização, qual que é o sistema que o senhor indica para o Brasil? Assim, na verdade, o tema é muito complexo, né? Não existe uma solução. Por exemplo, a PAC é uma das soluções, mas o sistema PAC ele serve para um determinado perfil de preso. Eu não posso, por exemplo, colocar um líder de uma organização criminosa numa PAC. Eu não posso colocar a liderança do PCC numa PAC, que ele vai fazer aquilo ali no escritório do crime e nem vai permanecer na PAC. A PAC, ela tem um perfil para um determinado preso que é espetacular, é sensacional. Nós precisamos da PAC, nós não podemos abrir mão da PAC. Sim. Mas, por outro lado, a gente tem que ter outras frentes. E, na minha opinião, o preso ele só se recupera, ele só se ressocializa. Primeiro, se ele tiver uma orientação espiritual dentro do sistema prisional. Porque se você for, por exemplo, em celas de presos convertidos, ali o clima é 100% diferente. E também pelo trabalho. Então, quando você une essa parte espiritual com o trabalho, aí a possibilidade de ressocialização, ela multiplica, assim, enormemente. O senhor tocou num ponto interessante, que uma das facetas do seu currículo é que o senhor é um embaixador de Cristo. Então, a gente vê que na linha do sistema penitenciário, essa questão da conversão espiritual, ela é muito presente. Então, quando a gente traz a sociedade para a recuperação desse preso, né, através das APACs, por exemplo, a gente pode ter uma minimização da reincidência, né? Então, o que o senhor tem para nos dizer nessa questão aí do envolvimento da sociedade com a ressocialização do preso? Na verdade, a gente não pode desistir do preso, né? Então, muitas vezes, na verdade, aquela pessoa, ela é uma pessoa excluída da sociedade. Ela é uma pessoa que foi muitas vezes colocada, né, assim, ela foi impulsionada a praticar crime. Então, é mais do que obrigação do Estado tentar fazer com que aquela pessoa volte ao convívio em sociedade. E só vai acontecer isso através do trabalho. Então, se não tiver oportunidade, se a gente não tiver essa preocupação com a ressocialização do preso, a tendência aos índices de violência aumentarem é assustadora. A gente só reclama que a violência está aumentando, mas você não se preocupa em ressocializar aquele que está preso. Imagina aqui comigo num raciocínio rápido. O sujeito foi preso por tráfico de drogas. Ficou lá 3, 4, 5 anos, bacana, saiu. O Estado não fez absolutamente nada por essa pessoa quando ele estava no sistema prisional. Saindo do sistema prisional, acha que alguém vai dar alguma oportunidade para o ex-traficante? Não. Sim. Então, assim, o Estado ele já tem que se preocupar com aquele camarada que está dentro do sistema prisional, transformar aquele sujeito num profissional para que ele tenha uma oportunidade no mercado de trabalho. Se ele não sabia nada antes e agora já tem a pecha de ser um condenado, fica muito mais difícil para ele e a possibilidade de ele voltar a praticar crime é muito grande. Então, a gente tem que se preocupar com o preso, sim. A gente tem um projeto aqui na Secretaria que um dos maiores problemas que a gente enfrenta, o doutor Eduardo, né, pode testemunhar isso, é o problema da alimentação dos presos. Não só alimentação, como também não só dos presos, mas como dos policiais penais.
A gente está com um projeto aqui de voltar a ter cozinhas industriais dentro do sistema prisional. Nós já estamos fazendo convênios com o Senac, doutor Eduardo, e assim, para profissionalizar o preso. Então, nós vamos ter cozinheiros, maîtres, garçons, chefes de cozinha, padeiros. Ou seja, a comida agora que a gente quer, ela vai ser feita dentro do próprio sistema prisional. O próprio sistema prisional ele vai ser autossuficiente, porque a gente vai ter horta, a gente vai ter uma série de coisas, vai comprar muito pouco, né? Porque hoje a nossa alimentação ela é transportada e sempre dá problema. Então, o que a gente quer? Profissionalizar realmente esse preso, para quando ele sair do sistema prisional, ele possa se encaixar no mercado de trabalho. Sim. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos e hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratado. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. O INESP possui verdadeiras relíquias que mostram todo o cumprimento de pena no Brasil e até fora dele. Revelaremos a cada programa uma peça diferente. Quem vai nos falar sobre essa curiosa peça que apresentaremos hoje é o Dr. Juarez Azevedo. Que peça é essa, Dr. Juarez? Pois não, doutora Vanessa. Realmente nós estamos aqui hoje para apresentar essa peça. E antes eu gostaria de justificar a nossa mudança hoje no ritmo do programa. Evidentemente, nós estamos aí diante dessa pandemia, então nós estamos gravando em momentos distintos dentro de um mesmo programa. Doutora Vanessa e demais telespectadores, eu gostaria inicialmente de agradecer ao secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, doutor Rogério Greco, por ter aceitado de pronto o nosso convite para participar conosco do programa do INESP. E não poderia também deixar de agradecer ao doutor Eduardo, que é o defensor público de Nova Lima, e um deles, evidentemente, o defensor na área criminal, e é membro do INESP. Fica aqui, então, os nossos agradecimentos a esses dois juristas que participaram e que vieram aqui para jogar para o alto o nosso programa. Doutora Vanessa, então voltamos aqui. Essa peça, eu vou antes contar a historinha dela. Eu encontrei-me com o filho de um grande delegado do estado de Minas Gerais, já falecido, e ele, sabedor que nós estávamos criando o nosso centro de memórias, ele falou: doutor Juarez, eu tenho uma peça lá e eu gostaria de levar para o centro de memórias do INESP. E nós aceitamos essa peça. E ele contou-me o seguinte: nos Estados Unidos, os presos usavam aquelas bolas de ferro. E aqui chegou um juiz em Belo Horizonte, à época, chamou os delegados de então
e disse para eles: olha, eu não quero ninguém algemado na minha sala de audiência e também não quero que ninguém fuja. E os delegados se reuniram, né? E com base lá naquela peça que era normal nos Estados Unidos, eles criaram essa peça que aqui está conosco. É uma bota de couro e com o solado, talvez, eu tenho certeza que está dando para ver, com um solado grande e com essa parte aqui anterior da bota, toda ela feita de ferro. São quase 8 quilos. Essa bota era colocada apenas em um dos pés do preso, no pé esquerdo, como está dando para ver aqui. E esse preso, ele perdia praticamente o equilíbrio. Ele não podia correr, porque o peso ficava só em um dos pés. Essa bota, então, evitava a fuga. E ele nos brindou com essa peça, e essa peça é uma das peças de destaque do nosso Centro de Memórias. E nós gostaríamos, inclusive, aproveitando a oportunidade e essa audiência que nós estamos tendo hoje mesmo, coincidentemente, eu fui por 2 vezes, né? Encontrei-me com 2 pessoas aqui em Nova Lima e ambas elogiaram a qualidade do nosso programa. E nós queremos divulgar isso, porque essa peça, ela seria jogada fora. Porque quem é que gostaria de guardar uma peça dessa, né? E com isso nós temos inúmeras outras que nós iremos apresentar ao longo de todos os nossos programas. Em cada programa nós traremos uma peça interessante dentro do sistema penitenciário, né? E nós queremos divulgar isso para que outras pessoas possam fazer a mesma coisa. Vocês estão com uma peça lá muito interessante e que podem nos trazer para que essa peça faça parte desse grande acervo. Nós já dissemos, ou melhor, o Giacomo disse da vez passada, nós temos quase 150 peças que fazem parte do nosso acervo. Então está aqui uma peça por demais interessante e eu tenho certeza absoluta, essa peça é única aqui no Brasil. Então, doutora Vanessa, fica aí mais uma vez o agradecimento ao doutor Rogério, ao doutor Eduardo Rodrigues Fuste, e fica aí a nossa apresentação dessa peça tão peculiar. E você em casa pode fazer contato conosco pelo WhatsApp 31 97 568 8573. Sua participação será selecionada e apresentada no nosso próximo programa, que vai ao ar toda quarta-feira, na segunda quarta-feira de cada mês, com entrevistas inéditas. Falaremos de ciências penais, estudos, cultura e informação na área da segurança. Secretário, o defensor público do Estado de Minas Gerais, lotado aqui em Nova Lima, que é o doutor Eduardo Rodrigues, ele já trabalhou com o senhor, né? Já esteve com o senhor. Sim. Pois é um amigo aí antigo. Pois é, e até por isso, gostaríamos que o senhor fizesse uma pergunta ao secretário Rogério Greco, tendo em vista que ambos representam o Estado na promoção da justiça. Eu gostaria de saber dele, né, que a doutrina, usualmente, ela inicia a sua definição sobre a reincidência como uma falha estatal na sua tarefa ressocializadora, né? Uhum. E aí a minha pergunta seria muito nesse sentido de quais seriam os principais obstáculos e possíveis soluções que o doutor Rogério identificaria, principalmente agora na função de secretário de Estado de Justiça e Segurança do Estado de Minas Gerais. E sobre a opinião dele da APAC, que acho que ele já respondeu um pouquinho, e só pegando um gancho aqui, doutor Rogério, a APAC, ela é assim, ela tem a cozinha industrial lá dentro, o pessoal, eles fazem, né, tem a padaria, inclusive, nas vezes que eu vou na APAC, eu almoço lá, e eu posso atestar que a comida é uma delícia. Sim, sim. Então, assim, a APAC, ela é um modelo à parte, ela é um modelo, assim, que funciona perfeitamente bem. Tem erros como qualquer outro sistema tem, né? Então a gente não pode desvalorizar a PAC porque um preso ou outro foge, isso é da natureza do ser humano. Mas o projeto, de uma forma geral, o projeto é perfeito. E a gente sempre identificou, eu sempre lidei com o sistema prisional, fui promotor de justiça durante 30 anos, sempre atuei no crime, então a gente sempre viu defeitos no sistema prisional. Então o que a gente quer fazer agora, nessa nova gestão aqui, é tentar pelo menos minimizar ou consertar grande parte desses defeitos. Então a gente já vai, a nossa ideia realmente é profissionalizar o preso, é fazer com que o sujeito efetivamente cumpra a pena de acordo com aquilo que está determinado na lei de execução penal. Então a gente tem que realmente se preocupar com a saída do preso, mais do que a permanência dele,
a gente tem que se preocupar com a saída. E Nova Lima é uma dos primeiros municípios a ter uma PAC. Então, doutor Eduardo, tem algum ponto que o senhor gostaria de salientar na PAC de Nova Lima? Algum obstáculo ou alguma saída para a questão da reincidência passando pela PAC? Eu tenho, vamos dizer assim, o prazer e o desprazer de conhecer as duas facetas do sistema prisional com relação à PAC e o presídio. Eu costumo chamar o presídio de inferno e a PAC o céu, dentro de uma percepção de privação de liberdade, né? Então é muito no sentido que o doutor Rogério já falou, o sistema prisional comum, nós temos inúmeras falhas. Eu acredito que para a gente buscar uma melhoria, seria realmente a PAC como um exemplo a ser seguido. Porque no presídio local aqui, quando eu entro no pavilhão, as celas estão todas fechadas, eu converso igual cena de filme mesmo, né? Eu vejo a face das pessoas por trás da cela. Já na PAC, eu entro num regime fechado, dentro do pavilhão, com as celas abertas. E eu nunca tive receio disso, de fazer até roda com os reeducandos ali. Inclusive manuseando faca, tesoura, que estão fazendo trabalhos. A gente não tem... É impressionante. Pessoas que estão no sistema comum e eu encontro depois na PAC, e pessoas que estavam soltas e depois são presas, eu consigo perceber na fisionomia das pessoas. Teve um caso que eu falei assim, meu amigo, você melhorou, a sua fisionomia mudou. Já um outro caso que o rapaz estava solto, depois foi preso, 6 meses depois, a fisionomia dele parecia, assim, até me permitam essa comparação, mas quase que bestial. Sim. O olho do rapaz vermelho, você via que assim, parece que um ódio toma conta da pessoa. E na PAC, até muito nesse sentido que o doutor Rogério falou, desse trabalho espiritual que as pessoas têm, e aí independentemente, né, do credo, mas na PAC a gente consegue, de fato, a humanização ali, ela não só é física, mas ela é espiritual mesmo. A pessoa, a gente percebe que o cidadão ali dentro, ele tá mais em paz. A gente pode dizer que é uma questão de respeito e de dignidade da pessoa humana, de resgate da dignidade da pessoa humana, não pode? Com certeza. Secretário, muito obrigada pela sua participação. Você gostaria de deixar algumas palavras para a sociedade? Não, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e dizer o seguinte, não desista do preso, né? Nós precisamos não desistir e é possível a ressocialização, sim. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta.
A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Para quem nos acompanha, lembramos que o INESP é composto por 25 cadeiras de renomados nomes da ciência penal e da sociedade de séculos passados. Hoje, essas cadeiras são ocupadas por nós, também membros da sociedade, atuantes por um Brasil justo, pacífico e democrático. Nosso entrevistado, Dr. Eduardo Rodrigues, compõe uma das 25 cadeiras do INESP. Quem é o patrono da sua cadeira, Dr. Eduardo? Vanessa, o meu patrono é o Dr. Júlio Afrano Peixoto, é um baiano de Lençóis, nascido em 17 de dezembro de 1876. O Dr. Júlio foi formado em medicina em 1897, deputado federal pela Bahia de 1924 a 1930, tornou-se catedrático de medicina pública na Faculdade Livre de Direito de Salvador. Posteriormente mudou-se para o Rio de Janeiro, onde continuou a sua carreira ensinando medicina legal para as universidades e faculdades da época. Em 1898, ele escreveu a sua tese de doutorado intitulada de Epilepsia e Crime, que foi o primeiro texto publicado no Brasil sobre esse assunto, e foi considerado um divisor de águas à época para a psiquiatria nacional, especialmente por conta da tese do Dr. Afrânio, que sugeriria uma ruptura com o pensamento, o antigo inicial pensamento do italiano Cesare Lombroso. E foi um marco para a época, né? Ok, obrigada, doutor Eduardo. O INESP é solidário com as famílias que perderam entes queridos para a Covid-19. Em nome de todos, destaca a perda que tivemos em março com a morte do senhor Álvaro Luiz Pessoa, conhecido Binho. Membro da maçonaria, Binho esteve à frente da formação dos jovens em nossa cidade, com a condução do Grupo Escoteiro Expedicionário Assunção, de Nova Lima. Doutor Eduardo, eu volto com uma última pergunta para o senhor, para que encerremos o programa. O que está em andamento com o apoio do INESP para combate à reincidência? Uma das possibilidades de atuação aqui, junto ao Poder Público Municipal, é a implementação de vamos dizer assim, de um centro de reabilitação para pessoas que, infelizmente, caíram no vício de drogas, né? Que, como dito hoje mais cedo, na minha concepção, não é só um problema criminal, é um problema, acima de tudo, de saúde pública, que gera uma série de repercussões na vida dos novalimenses. Então, esse elo aí da sociedade civil com o poder público, essa união de esforços aí é de suma importância, porque, como dito também aí pelo secretário de Segurança Pública, a questão prisional não é simplesmente prender o cidadão e julgar ele lá na cadeia e esperar que, como um passe de mágica, após o seu cumprimento de pena, ele saia de lá uma pessoa ressocializada, né? Sim. É muito mais do que isso. Então, eu vejo que essa atuação, tanto preventiva, como após o cometimento de crime, com relação a um olhar mais especial para os dependentes químicos, ela pode trazer um benefício muito grande para a sociedade do nosso município. Doutor Eduardo, muito obrigada pela sua participação. Secretário, agradecemos a sua participação. Doutor Juarez, com a apresentação da bota. Muito obrigada pela participação de todos. Até o próximo programa.